Bom, vamos começar esse vídeo. Eu tô com a minha queridíssima colinha aqui. Eu vou baixar um pouquinho pra vocês verem. Vou baixar aqui pra gente ver isso. Quase rasguei tudo aqui esse negócio. Bom, tô com a minha colinha aqui. Tá rasgado, mas não tem problema. Eu tava vendo alguns vídeos, né, pra me espelhar em como que eu ia trazer esse conteúdo pra vocês. Como que eu ia fazer essa mesclagem entre esse conteúdo um pouco mais reflexível, filosófico e até terapêutico, para também um pouco mais de entretenimento, de coisas que a gente gosta de ver, de assistir, né? Que faz a gente rir, que faz a gente se divertir. E eu vou começar a trazer esse tipo de conteúdo, tá? E uma coisa que eu vou sempre tentar é, toda vez que eu for gravar um vídeo, eu trazer uma garrafinha diferente. Até eu ganhar um patrocínio de alguma marca de garrafa. Aí sim. Então, por enquanto vai ser sem. Sem estampa. Simbora. Como vocês estão vendo no título do vídeo, já é bem, opa, como assim? A escolha já estava, já tinha sido escolhida. Como assim? Meio filosófico, né? Mas vamos lá. Vou usar minha colina. Vou introduzir logo um assunto para vocês sobre o que eu quero trazer nesses vídeos. Eu procuro atingir um público jovem, ou um pouco mais velho que eu. Por quê? Porque eu sei que tem muito jovem, eu conheço muitos jovens e vejo que existe a grande maioria que não sabe exatamente o que vai fazer da vida. Que quer sonha alto e não tem nada a ver sonhar alto, mas que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe se realmente quer aquilo. E o meu intuito é ajudar vocês jovens com as minhas experiências como jovem também, com reflexões, mostrando a jornada do descobrimento em o que eu vou fazer da vida, o que eu quero fazer da vida, o que eu quero deixar de legado ou qual objetivo eu quero alcançar. E eu quero estar aqui nesse processo para te mostrar na prática como isso funciona, trazer essas reflexões para vocês e, obviamente, te ajudar com alguma coisa. Então vamos lá para não deixar de enrolar, só para introduzir o assunto, tá? Como vocês estão vendo pelo título do vídeo, é bem, opa, como assim? Mas vamos lá. Dentro de cada um de nós existe uma predisposição para fazer alguma coisa. Existe uma coisa que toca o seu coração no fundo, sabe? Que tu vê aquilo, tu faz aquilo, tu, caraca, mano, eu gosto muito de fazer isso aqui. E tu faz com facilidade. Parece fácil quando tu faz. Só que a gente tem muito excesso de informação. Agora, tá aumentando um pouco agora, não sei se vai pegar na câmera. Mas nessa geração que a gente tá vivendo agora, nessa época, melhor dizendo, tem muita informação. Muita coisa. Muitas pessoas falando pra você fazer isso ou aquilo. Como, por exemplo, eu estou aqui dizendo, não estou direcionando você para fazer, para, como é que eu posso falar isso? Eu não estou aqui para fazer você se direcionar para uma profissão. Não. Eu estou aqui para tentar, melhor dizendo, eu estou aqui para te ajudar a encontrar o que você vai fazer da vida. O que para você encontrar aquilo que te traz amor pela vida, que para você encontrar aquilo que traz a cor da vida para você, tá? Porque quando a gente encontra isso, a gente já é, é, já conseguiu subir alguns degraus na vida, certo? Porque você já sabe qual caminho você vai trilhar. Para cada coisa que a gente vai fazer na vida, existe um caminho a ser trilhado. Existe coisas a serem aprendidas, existe um momento de sofrimento, mas existe um momento de felicidade também, tá? O ponto é, você sempre soube. Só que, por que você nunca fez aquilo? Porque se você se sente um pouquinho diferente da maioria das pessoas, você sabe que aquilo pode ser errado. Que aquilo pode ser meio contraditório em relação ao que as pessoas à sua volta fazem.
E para você encontrar isso que você sempre soube desde o início, que é justamente o que que você vai fazer da vida. Qual é a linha que você vai trilhar? Para você conseguir enxergar isso, você precisa passar por alguns processos. Você precisa sofrer um pouco, você precisa testar as coisas, você precisa prestar mais atenção em tudo que acontece com você. É uma coisa meio até, como eu posso falar, é meio chata de ouvir, mas é como se fosse uma autorreflexão, uma análise da própria vida. Eu não quero trazer esses assuntos muito chatos que fica muito ruim de achar que eu sou um coach muito, que eu quero ser seu psicólogo, seu terapeuta, a não ser que você queira. Mas o ponto não é esse que eu quero trazer. Eu quero trazer uma coisa mais descontraída, como se fosse uma conversa entre dois jovens, um que já viveu algumas coisas e já sabe eh, qual caminho ele vai seguir, e um jovem que está meio que perdido ali na vida. Então você precisa prestar um pouco mais atenção. É parar de ficar nas telas, simplesmente. Parar um pouco de ficar nas telas e voltar a olhar para o mundo. É um pouco difícil, porque muita coisa a gente resolve pelo celular. Eu ia pegar o celular, mas o celular tá gravando. Mas a gente resolve muita coisa pelo celular. A gente procura muitos estímulos no celular. Eu tô lendo um livro que é bem interessante e tá me ajudando bastante, tá? Sobre o hábito. Eu não vou lembrar agora o poder do hábito, não. É outro. Hábitos Atômicos. Muito bom o livro, muito bom. Li 50 páginas e já gostei pra caraca. Então, uma dica pra vocês. Se o livro não se tornou interessante pra você nas primeiras 50 páginas, é melhor você dar esse livro pra outra pessoa, por experiência própria. Mas se você quiser ler mais umas 5 páginas pra realmente ter a certeza, você que sabe. Então, sim, isso que você procura, essas respostas que você procura, tá dentro de você. Você só precisa olhar mais pra você. Parar de buscar esses estímulos tão rápidos, porque você fica constantemente procurando resposta para o que você vai fazer da vida. Você fica procurando resposta fora de você. Eu já gravei um vídeo aqui nesse canal sobre isso, tá? E a frase que eu falei é: as respostas que você procura estão dentro de você. Simplesmente. Tá, pô, mas como assim? Como é que eu faço para encontrar essas respostas se elas estão dentro de mim? É simples, cara. Você só precisa prestar atenção em você. Como as pessoas olham você e como você reage. As coisas que você faz e sente dificuldade e as coisas que você faz é muito fácil. Todo mundo tem habilidade, cara. Então todo mundo tem uma certa pretensão a fazer aquilo com mais facilidade e aquilo se torna uma habilidade, uma coisa que você sabe fazer muito bem. E essas habilidades que a gente tem, que todo ser humano tem habilidade, elas servem para ser usadas em profissões. Então veja, já tá ficando mais estreito o caminho para você achar o que você vai fazer da vida. Você precisa também entender que nada que é bom, que é duradouro, vem fácil. Paciência, conhecimento, experiência. Essas coisas não vêm fácil. E até a câmera até dá uma desagitada, mas eu vou ajeitar. Essas coisas não vêm fácil, cara. Você precisa sofrer um pouquinho. E eu vejo que tem muitos jovens que reclamam dos empregos, que não tem emprego, às vezes que é muito difícil, ou que é muito complicado, ou que é muita coisa. Mas pensa comigo, cara. Se você não tiver disposto a ganhar pouco para adquirir muito conhecimento, você vai continuar do jeito que você tá, perdido. Vocês precisam entender que as coisas são complicadas. Melhor dizendo, né? Refazendo o que eu falei, refalando, né? Corrigindo o que eu falei. Vocês precisam entender que as coisas boas, elas requerem um pouco de sofrimento. Você precisa sofrer um pouco para conseguir. Porque só aí você vai perceber o valor de conquistar aquilo. Um bom salário, pessoas muito boas à sua volta, condições, carro, moto, terreno, tudo isso você precisa ter um pouco você precisa sofrer um pouco.
precisa sangrar um pouco. Isso eu tô falando necessariamente para homem, tá? Para homem. As mulheres já é um outro assunto. Se caso vocês querem que eu falo sobre também em relação a mulheres, beleza. Mas necessariamente para os homens, cara. A gente precisa sangrar um pouco. A gente precisa. Um pouco não, mas a gente precisa sangrar para conseguir as coisas. Isso é fato. Então não vem achando que tu tem 15, 16 anos, que tu vai 17, que tu vai pegar um emprego de jovem aprendiz e logo depois tu já vai pegar um emprego muito foda ganhando 5 mil reais por mês. Não é assim. Hoje para você, para que isso aconteça na sua vida, você precisa ser muito bom em alguma coisa. Você precisa ter uma rede de network. Você precisa conhecer pessoas vou chamar do alto escalão, pessoas ricas, que facilitem, tá? Não é que elas vão te dar, mas que facilitem a sua chegada naquele lugar. Então as coisas não vêm fáceis, cara. Eu percebo que a galera fica muito, mas é muito pouco. Ah, mas é muito trabalho. Cara, ninguém consegue as coisas. Claro que tem pessoas que conseguem muitas coisas trabalhando pouco. Mas isso já é outro assunto, isso já é um outro nível, isso já é um outro ambiente, outra situação. Mas para quem tá começando, sim, cara, você precisa trampar muito. Hoje em dia, os empregos que mais dão dinheiro são dinheiro que você precisa, são dinheiro braçal, perdão. São coisas que você faz braçal, físico, usando seu físico. Um eletricista, um encanador, um pedreiro, um ajudante pedreiro, um marceneiro, um pintor, um fuzileiro, um mecânico. Tudo que existe, que você precisa construir, tudo que é físico, tudo que precisa de uma manutenção física, dá dinheiro. Então, isso já é um ponto para você entender das coisas que você precisa fazer para chegar àquela resposta que você tanto quer. O que eu vou fazer da vida? E como é que eu não, como é que quando eu encontrar, como é que eu faço para não fugir disso? Assunto para outro vídeo. Um abraço, tamo junto, valeu.